Filhos do deserto, sangue e promessa. A mãe do vento. Agar corre no deserto, o sol queimando sua pele. Nos braços, Ismael, ainda criança, chora de sede. Ela grita: Senhor, não posso vê-lo morrer. O céu se abre em luz. Um anjo desce, toca o chão com o pé e uma fonte de água brota. Berlai Roi, o poço do Deus que vê. Ismael bebe, vive, sobrevive, cresce, nasce com ele a profecia. Ele será um guerreiro, um lobo solitário entre chacais, um pai de nações. Agar o ergue ao céu, com o rosto molhado em lágrimas e areia. As vozes da caravana. No meio do deserto, em uma tenda cercada por tochas e panos sagrados, os filhos de Ismael crescem como sombras silenciosas. Nebaiote, o mais velho, diz aos irmãos: Fomos esquecidos. Mas o sangue fala, o sangue clama. Um dia, todos saberão que o primogênito de Abraão nasceu de nossa mãe. Quedar, seu irmão, afia uma lâmina enquanto murmura: Israel roubou nossa bênção. Nós tomaremos o mundo. Eles crescem com espada em mãos e a lembrança da rejeição no coração. Eles não querem apenas sobreviver. Querem vingança. O sonho do anjo. Jacó, em sua juventude, foge do irmão Esaú. Dorme sobre uma pedra. E sonha. Uma escada. Anjos sobem e descem. No topo, Deus fala: A terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. Jacó acorda suado, em prantos. Ele murmura: O Senhor esteve aqui, e eu não sabia. A terra foi prometida, mas todo o céu já pressentia. A terra da promessa seria regada com sangue. As tribos se formam. Israel cresce. Ismael cresce. As tribos de Israel se multiplicam na escravidão do Egito. As de Ismael se fortalecem no comércio, na guerra, na resistência. Um dia, elas se cruzam. Uma caravana de ismaelitas compra José, filho de Israel, vendido pelos próprios irmãos. José é levado ao Egito, traído por sua carne, comprado pelo sangue que carrega a cicatriz da rejeição. A ira dos montanheses. Séculos depois, Israel deixa o Egito. A terra prometida está à vista. Mas há um obstáculo. Edom, descendente de Esaú. Amaleque, descendente de Esaú e Ismael. Moabe, parente distante. Os ismaelitas, agora tribos poderosas, interceptam o caminho. Em uma reunião sob a tenda da guerra, um dos príncipes ismaelitas brada: Eles querem entrar como filhos, mas são traidores. Queimem suas tendas, sujem seus ossos na areia. Israel responde com fogo. Batalhas surgem. Profetas choram. Céus escurecem. A cidade de todos os deuses. Jerusalém. A cidade que deveria unir as nações se torna um trono de disputa. Ismaelitas a chamam de Al-Quds, a Santa. Israelitas a chamam de Jerusalém, a cidade da paz. Mas paz não há. Cruzadas, invasões, impérios. Romanos, bizantinos, muçulmanos, judeus, cristãos, todos desejam o mesmo altar. No alto do Monte Moriá, um eco de vozes atravessa os séculos. Aqui, Abraão ofereceu Isaque. Não, aqui, ele ofereceu Ismael. Ambos são filhos da fé. Ambos são filhos do conflito. O último confronto. Fim dos tempos. Um descendente de Ismael, um líder árabe carismático, reúne as tribos antigas. Ele ergue a voz em meio a milhares. O tempo da humilhação terminou. Marcharemos até o coração da terra roubada. Enquanto isso, em Israel, um descendente de Judá, um homem simples, temente a Deus, ouve a voz dos profetas. Ele vê os sinais nos céus, lê os pergaminhos, e diz: A promessa foi feita, mas só a fé trará o cumprimento. Dois exércitos marcham. No centro do mundo, Jerusalém arde. Os céus se partem. E então, o verdadeiro herdeiro de Abraão desce com fogo nos olhos e uma espada em sua boca. Ele não vem para tomar lados. Ele vem para julgar o coração dos homens. Além da areia. E haverá um só povo, e um só Senhor será rei sobre todos.
A guerra dos irmãos não termina no campo de batalha. Termina no coração de cada homem que escolher perdoar ou continuar lutando. Filhos do deserto. A guerra das promessas. Uma narrativa dramática sobre as 12 tribos de Ismael e as 12 tribos de Israel. Prólogo. A semente da guerra. Tudo começou com uma promessa. Deus disse a Abraão: de ti farei uma grande nação. Mas a promessa não veio sem dor. Sara, sua esposa, era estéril. Impaciente, ela entregou sua serva egípcia, Agar, a Abraão, e dessa união nasceu Ismael, o primeiro filho de Abraão, o primogênito, o herdeiro, ao que tudo indicava, um menino que cresceu sob o sol do deserto, com fogo nos olhos e o orgulho no sangue. Anos depois, quando Sara finalmente engravidou, nasceu Isaque, o filho da promessa divina. E então, o conflito começou. 2 filhos, 2 destinos, 2 povos. Ele será como um jumento selvagem entre os homens, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. As 12 tribos de Ismael, os filhos do vento. Ismael teve 12 filhos, príncipes de suas próprias tribos, nômades, guerreiros, criadores de caravanas que cortavam os desertos do Oriente Médio. Os 12 príncipes ismaelitas: Nebaiote, Quedar, Adeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis, Quedemá. Eles se espalharam pelo deserto da Arábia, formando cidades e tribos independentes, porém unidas pelo orgulho da descendência de Abraão. Ismael não recebeu a herança espiritual, mas seus filhos herdaram a força, a resistência e a fúria do deserto. Eram homens de guerra, mercadores, senhores de dunas e tempestades. Esses príncipes cresceram ouvindo de seus pais que o direito de primogenitura lhes foi roubado. E com o tempo, essa mágoa se transformou em um ódio ancestral contra os filhos de Isaque. As 12 tribos de Israel, os guardiões da promessa. Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú, o primogênito, vendeu seu direito por um prato de lentilhas. Jacó, com astúcia, herdou a bênção e se tornou o pai de 12 filhos, os fundadores das 12 tribos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Asser, Issacar, Zebulon, José, dividido em Efraim e Manassés. Benjamim. Jacó foi renomeado por Deus como Israel, e seus filhos se tornaram patriarcas das tribos que herdariam a terra prometida. Mas entre eles havia rivalidade, traição e inveja, como no caso dos irmãos que venderam José como escravo ao Egito. E quem o comprou? Justamente uma caravana de ismaelitas. Ironia do destino, ou destino cumprindo a profecia. Os conflitos sangrentos, irmãos em guerra. Séculos se passaram. Os descendentes de Ismael se tornaram tribos árabes, os de Israel formaram o povo judeu. E com o tempo, seus caminhos se cruzaram em guerras, conquistas e resistência. Durante o êxodo, os israelitas foram atacados por tribos descendentes de Ismael e Esaú. Nos dias dos reis, tribos árabes invadiram Judá. No período de Jesus, os descendentes de Ismael estavam sob domínio romano, mas continuavam marginalizados, alimentando rancor. No nascimento do Islã, Maomé, descendente de Ismael, segundo a tradição islâmica, resgatou a identidade e o orgulho ismaelita. E assim nasceu uma nova potência espiritual e política: o Islã. Agora, 2 povos, 2 religiões, 2 promessas, reclamavam o direito de serem os verdadeiros filhos de Abraão. Profecia e destino. A Bíblia, o Alcorão e a história convergem para um clímax ainda não resolvido. Jerusalém, cidade sagrada para os 2 povos, se tornou o símbolo da disputa eterna. No fim dos tempos, segundo as profecias bíblicas, as tribos se enfrentarão novamente. Nações se levantarão contra nações. E Jerusalém será um cálice de tontura para todos os povos ao redor. A guerra entre os filhos de Ismael e os filhos de Israel não é apenas geopolítica, é espiritual, é existencial, é ancestral. Na grande tribulação, quando tudo parecer perdido, um descendente legítimo surgirá, e será confrontado por um outro, igualmente legítimo aos olhos do deserto. 2 homens, 2 povos, um altar, uma escolha. A quem pertence a promessa? A quem pertence o sacrifício?
Quem é, afinal, o verdadeiro herdeiro de Abraão? Essa é a história do conflito entre os filhos de Abraão. Se você gostou, deixa seu like. Compartilhe com mais pessoas. Comente o que você achou dessa história. Compartilhe com mais pessoas. Agora vamos fazer uma oração. Ó Deus de Abraão, Deus das promessas e da aliança, Tu que conheces o princípio e o fim, que vês os corações feridos e as espadas escondidas. Tu que fizeste nascer 2 filhos de um mesmo pai, um da serva, outro da livre, ambos gerados sob o mesmo céu, ambos selados pelo mesmo sangue. Porque o deserto clama por justiça e a cidade santa sangra entre seus muros. Porque os irmãos se odeiam, se foram gerados pelas mesmas mãos. Hoje, Senhor, eu ergo minha voz acima das muralhas, acima dos minaretes, acima das sinagogas, acima dos altares. Clamo por tua luz sobre os filhos do deserto e os filhos da promessa. Rasga os véus de ódio que os séculos construíram. Desarma as mãos sujas de sangue. Cura os filhos que ainda lutam pelo amor do mesmo Pai. Tu és o Deus que viu Agar no deserto. Tu és o Deus que guiou Israel pelo mar aberto. Tu és o Deus que ouve quando o grito não sai da garganta. Envia fogo, se for preciso, para purificar os altares profanados. Envia vento, se for preciso, para dispersar o orgulho endurecido. Mas envia, sobretudo, a tua verdade, não a dos homens, mas a do teu trono. Que no final, não haja tribo maior ou menor, que haja apenas um povo rendido ao teu nome. Não deixes que o nome de Abraão seja uma espada. Faz do seu nome uma ponte. Porque tu és o Deus que faz do deserto um jardim, e da guerra, um novo começo. Amém.